Lucas 7. Olha o que vai dizer aqui no Evangelho. Jesus, tendo concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia aí um centurião que tinha um servo a quem muito amava, estimava, e estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogaram-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação, e foi ele mesmo que nos edificou uma sinagoga. Jesus então foi com eles, e já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso, nem me achei digno de chegar até ti. Mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu tenho um simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isso, e ele faz. Ouvindo essas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o seguia, disse: em verdade eu vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo curado. Depois vem aqui o filho da viúva de Naim. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava-a muita gente da cidade. Vendo-a, o Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe: não chores. E aproximando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam. Disse Jesus: moço, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e começou a falar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todos o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. A notícia desse fato correu por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Meus amados, eu quis trazer essas duas histórias do Evangelho para você, para a gente entender a forma de operar de Jesus. Como Jesus opera. Na primeira história, Jesus operou pela fé de um homem que nem caminhava seguindo a Jesus. E olha a frase que ele diz, ele fala assim: olha, eu não encontrei nem em Israel, ou seja, até então Jesus não tinha encontrado ninguém com a fé daquele jeito. E esse homem experimentou o milagre. Esse homem experimentou o que, gente? Milagre. Agora veja bem, ele nem seguia Jesus. Ele não era discípulo, ele não era apóstolo, ele nem seguia Jesus. Mas ele tinha... Ele tinha o que, gente? Fé. E uma fé prática. A fé dele era o seguinte: se Jesus falar uma só palavra, o meu servo vai ser curado. Essa frase foi tão forte que até os dias de hoje, mais de 2000 anos atrás, nós repetimos ela em toda a Santa Missa. A fé desse homem era prática. Por quê? Porque ele viu no dia a dia dele, ele dava uma ordem para o servo dele, o servo ia lá e fazia. Ele dava uma ordem para um soldado, o soldado ia lá e realizava a ordem que ele dava. Ele sabia o que era ter autoridade. Veja bem, preste atenção. Ele sabia o que era ter autoridade.
E então ele entendeu uma coisa: olha, Jesus tem autoridade no mundo espiritual. Se eu que tenho autoridade sobre os meus soldados, se eu mando, eles vão e executam, então a mesma forma vai ser com Jesus. Jesus tem autoridade no mundo espiritual, Jesus tem autoridade contra doenças. Ele já tinha ouvido falar que Jesus tinha curado outras doenças. Então ele entendeu, Jesus tem autoridade. Se Jesus der uma ordem, uma palavra, a doença some. Ele compreendeu, ele teve entendimento de fé. Diga comigo, entendimento de fé. Tem gente que vai na igreja todo dia e não tem esse entendimento. Tinha gente que estava caminhando com Jesus todo dia, lá naquela época, e não teve esse entendimento. Tem gente que vai na igreja constantemente, e dentro do coração dela, ela ainda duvida que Deus pode mudar a família dela. A pessoa ainda duvida que Deus é poderoso para curar. Está sobrando aqui. Que Deus é poderoso para libertar. Ela duvida ainda. Gente, esse servo, esse centurião, não duvidou. Ele tinha certeza. Se Jesus falar uma palavra, o meu servo vai ser curado. E foi assim que aconteceu. Aí depois Jesus continua caminhando. Veja, Jesus está encaminhado, ele está no caminho. Ele continua caminhando. Aí ele chega na cidade de Naim. E na cidade de Naim, ele dá de frente, de cara, com um cortejo. Aqui faz cortejo também? Tem essa cultura aqui na região? Faz ou não faz, gente? Nem sabe o que é cortejo, né? Hoje em dia não faz mais, né? Que é o pessoal ir com o carro na frente, vai cortejando, aí vai um monte de carro atrás, faz. Lá em Goiás tem muitos aí ainda. Faz tipo uma carreata atrás. Agora você sabe o que é cortejo. Estava acontecendo esse cortejo, e Jesus se depara com a viúva e com o morto, o filho dela morto. Era o único filho. E aí Jesus, ele opera com compaixão. Ele opera com o que, gente? São os dois gatilhos que ativam o milagre de Jesus. Primeira história é o primeiro gatilho. Qual que é o primeiro gatilho? Fé. É isso aí, vocês estão entendendo. A segunda história, qual que é o gatilho? Compaixão. São duas armas que nós temos que usar na nossa vida espiritual. Duas armas que precisamos usar na nossa vida de oração para alcançar os milagres de Deus. Dois gatilhos. Quando eu falo gatilho é porque ativa o poder de Deus. A fé, está muito claro, fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que com fé eu agrado a Deus. Esse homem agradou a Deus. Ele agradou Jesus, Jesus ficou impactado com ele. Porque ele teve fé. Ele teve fé. E o segundo gatilho é a compaixão. Jesus olha para aquela mulher e ele sente a dor dela. Compaixão é sentir a dor do outro. Você já deve estar passado por isso. Alguém que você viu sofrendo muito. E você sentiu compaixão daquela pessoa. Você viu que a pessoa estava sofrendo e aquilo dói em você também. Quem já sentiu isso aí? Então, Jesus se fez homem, ele é amoroso. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Então ele está cheio de amor. Cheio de amor. Agora eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz hoje de manhã. Nessa cidade, na cidade de Naim, é só aquela mulher que estava sofrendo? Era, gente? Então por que Jesus não curou todo mundo? Jesus não conhece todas as coisas? Ele podia muito bem sanar, acabar com o sentimento de todo, com o sofrimento de todo mundo que estava sofrendo naquela cidade. Sim ou não? Sim. Por que não acabou? Porque Jesus, ele opera naquele que busca por ele.
Se você vê todos os milagres de Jesus, foram pessoas ou familiares que buscaram por Jesus. E esses dois evangelhos têm tudo a ver com a nossa novena de clamor pelas famílias. Por quê, gente? Porque aqui tem uma mãe clamando pelo filho. Jesus operou uma ressurreição não por causa do filho. Operou ressurreição por causa de quem? Por causa da mãe. Ele teve compaixão da mãe. O filho já tinha morrido. Não tinha sofrimento mais naquele corpo. Mas a mãe estava a sofrer. E aqui está a chave. Ela vai sofrendo para a presença de Jesus. Hoje nós precisamos aprender a ir aos pés de Jesus e derramar nos pés de Jesus, em oração, o nosso sofrimento, nossas lágrimas. É em Jesus. Tem gente que sofre no ombro dos outros, sofre com amigo, com amiga, sofre em casa sozinho, sofre no chuveiro, sofre quando vai dormir, fica chorando, fica lá naquela fossa. Não. A chave é você ir sofrer em oração. É na presença de Jesus. Se você pode visitar o Santíssimo, visite Jesus no Santíssimo Sacramento. E ali, derrama o seu coração, rasga o seu coração, chore, use o dom das lágrimas, chore tudo que você precisa chorar, clame, invoque, apresente o seu sofrimento diante de Jesus, porque quando eu sofro em Jesus, eu sofro com esperança. Agora, se eu sofro sozinho, é fossa, fossa leva a fossa. É aquela pessoa que está sofrendo, ela vai lá para o quarto, liga uma música triste, fica sofrendo, ouvindo música triste, vai sofrer mais, vai entrar naquele ciclo vicioso de sofrimento, que gera tristeza, e gera depressão, e pode chegar até o suicídio. A proposta é você ir para os pés de Jesus, porque Ele tem compaixão daqueles que buscam por Ele. Quando aquela mulher chega na presença de Jesus, aciona no coração dele, por isso que eu falei que é um gatilho, aciona no coração dele algo poderoso, compaixão. Todas as vezes que Jesus teve compaixão de alguém na Bíblia, Ele operou um milagre transformador. Todas as vezes, gente. Então nós precisamos usar essas duas chaves, esses dois gatilhos. E se você usá-lo então, os dois juntos, é mais poderoso ainda. Se você está sofrendo, vá para a presença de Jesus, para os pés de Jesus, derrame o seu sofrimento, derrame as suas lágrimas, rasgue o seu coração e com visão de fé, crendo que você não está chorando por acaso, você não está afogando lágrimas, não está afogando as mágoas, não. Em Jesus você não afoga lágrima, em Jesus você alcança milagres. Então você vai para a presença de Jesus, chora, rasga o coração, e já visualizando a sua vitória, a cura que você precisa, o milagre que você precisa. E aí é o que eu sempre falo para vocês, visão de fé. Não pode, gente, não pode orar sem fé, não vai adiantar, é perda de tempo. Olha para o teu vizinho e fala para ele, orar sem fé é perda de tempo. Como assim, Tony? Orar sem fé? Se você não tem fé, você tem o quê? Você acredita que vai dar tudo errado, você acredita que Deus não vai agir, aí você está lá orando para quê? Você não acredita. Se você não tem fé é porque você não acredita. Adianta orar, ficar lá na presença de Jesus, se lá dentro do seu coração você não está acreditando de verdade. E eu vou falar para vocês, tem muita gente assim na igreja. Está lá na igreja, levanta a mão, ora, chora, mas lá dentro aqui, verdade, na verdade da pessoa,
ela está duvidando que Deus pode agir na vida dela. Ela está insegura até com a própria oração. Está desprovida de fé. É por isso que a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. O que mais chega para nós, no nosso suporte, são testemunhos de pessoas que aprenderam a ativar a fé. Como que eu ativo fé, Tony? Visão de fé. Você precisa visualizar aquilo que você está pedindo hoje, já tem que visualizar acontecendo. Repete comigo, o que eu estou pedindo hoje, preciso ver acontecendo. Pela fé. Aonde, gente? Aqui, ó. Na mente, na imaginação, na visão. Não é uma visão que vem do nada, não é você que monta ela. Estamos aqui nessa novena em clamor pelas famílias. Você precisa ter uma imagem da sua família reunida, fazendo algo muito bonito, fazendo um passeio, quem sabe uma viagem, vocês juntos. Você tem que ter uma visão dessa, vocês todos sorrindo, olhando um para os outros, um olhar de esperança, alegria no sorriso de vocês. Tem que ter essa visão. Se você está passando por problema na sua família, tem que ter uma visão de fé da sua família restaurada. Aí a pessoa vai orar, quando ela fecha os olhos, ela fica pensando na família quebrada, na família no sofrimento, fica pensando no problema. Quando você ora, você não pode ficar pensando no problema, você tem que pensar na vitória. Ou o seu objetivo é o problema? Seu objetivo é o problema ou é a vitória? Fala mais forte. A vitória. Então você tem que ver essa vitória pela fé. Se você não conseguir vê-la, você não vai alcançar. Ah, Tony, como que vem essa imagem? Não, ela não vem, você que cria. É pela imaginação. Então você fecha os olhos, você imagina as pessoas da sua família, um lugar que você sonha em ir, quem sabe na Terra Santa, na Itália, em Roma, em Bali, na Grécia. Você está com problema conjugal, está com problema com seu esposo, esposa, visualiza você lá, ó, segunda lua de mel, lá na Grécia. Aí você imagina. Está vendo? Você se alegra. Te gera esperança. Por isso que a Bíblia diz que fé é o fundamento da esperança. Vamos juntos, vai. Fé é o fundamento. É por isso que quando você começa a ativar a fé, você começa a ter de novo esperança. Quem já não tem esperança é porque já não tem fé. Mas quando eu ativo a fé, quando eu ativo a visão de fé, logo já vem a esperança. Eu começo a acreditar. Eu começo a ter esperança, alegria de novo. Na vitória que Deus tem para mim. Está com problema com seus filhos? Ou seu filho, visualiza ele na vitória. São, sadio, curado, liberto, fazendo alguma coisa que mostra que ele está liberto. Está orando por alguém doente? Visualiza essa pessoa já curada, testemunhando, contando o testemunho, com o exame na mão, fazendo o que não pode fazer hoje, fazendo um esporte, pulando, correndo, viajando, celebrando a saúde. Agora, você vai orar pela pessoa doente, fica pensando na pessoa no hospital? Não, está errado. Você tem que pensar na pessoa curada. Fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Amém, gente? Amém. Nós vamos orar agora com essa visão de fé, lembrando dos dois gatilhos. Visão de fé
e compaixão. Tony, como é que eu vou ativar essa compaixão de Deus? Já falei, vai para a presença de Deus, se prostra e derrama as suas dores, derrama os seus sentimentos. Está angustiado? Fala para Jesus, conta da sua angústia para Jesus. Está se sentindo oprimido? Derrama essas palavras, fala, conta da opressão que você está sentindo para Jesus. É simples, gente, mas as pessoas não fazem. É para sofrer em Jesus, porque Ele terá compaixão de você. E é hora de nós ativarmos a nossa visão de fé. Respira fundo. Ativa a sua visão de fé, a visão da sua vitória, uma imagem da sua vitória, da cura que você tanto busca, da libertação que você tanto precisa, a restauração da sua família, a restauração da saúde, a libertação do vício lá na sua família, na sua casa. Visualize com detalhes, vai trabalhando essa visualização, e lá no seu coração você vai dizendo: é nisso que eu creio, é nisso que eu acredito. E se você está aqui hoje com um grande sofrimento, é hora de derramar o seu sofrimento na presença de Jesus. Se você está aqui hoje com um grande sofrimento, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você vai se ajoelhar e vai colocar o rosto aqui, ó, nessa plataforma, e vai derrame o seu sofrimento diante de Jesus. Venha, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso. Derrame o seu sofrimento na presença de Jesus. Mas é para derramar mesmo, derrama suas lágrimas, rasga o seu coração, porque Deus está te ouvindo agora. Tem mais pessoas que precisam vir aqui à frente. Coragem, coragem, coragem. Esse lugar é um lugar consagrado. Aqui é um território eucarístico. Isso. Naramasurya labarikandarabaramando. Shirialabaramandaramasuria Não tenha lakandaria vergonha de dar um passo. O Senhor te chama. Ele quer te curar. Aqui é o momento, aqui é o lugar. Ele está chamando você, você sabe que é com você. O Senhor tem compaixão de ti, o Senhor tem visto as tuas lágrimas. Você está aqui hoje, em busca de um milagre. Então dê passos rumo ao seu milagre. O Senhor te espera. Senhor Jesus, olha para o teu povo nessa noite. Olha para nós, Senhor. Para quem está aqui, quem está em casa, pela TV, pela internet. Olha a dor na alma. Olha o sofrimento. Vai falando, amado, amada, vai falando do seu sofrimento para Jesus. Vai contando, vai relatando, detalhando o seu sofrimento para Jesus. E vai pedindo, como aquele cego, aquele dia, aquele cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele cego entendeu. O cego entendeu que Jesus
Quando tem compaixão de alguém, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Jesus, teu povo aqui reunidos. Cura teu povo, cura tua família aqui reunida neste lugar, Senhor. Derrama a tua unção de cura, Senhor, sobre o coração fechado, um coração ferido, um coração machucado. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, orando e clamando por cada coração que precisa de libertação, que precisa de novo. Nós te apresentamos nesta hora, Senhor, meu Deus. Vem com teu poder e tua autoridade sobre este povo reunido aqui, Senhor. Como estava Maria e os apóstolos reunidos naquele lugar, Senhor. Aqui estamos nós, opera sobre nós, Senhor. Sobre cada família, sobre cada coração entristecido, ferido, magoado, sem esperança, Senhor. Opera aqui, Senhor. Opera teus olha milagres, para o teu povo, Jesus. olha para a sua igreja.